Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino. Hoje nós vamos falar sobre upload de códigos. Nós vamos conhecer esse adaptador programador para subir código no ESP01. Nós vamos conhecer o adaptador de USB. Eu tenho bastante coisa aqui. Tenho ESP12, vamos aprender a programar ele. ESP01, vamos aprender a programar Node MCU. Vamos falar também um pouco de, vem cá, D1, o Emos D1 Mini. Então, é isso aí, é isso que nós temos para a aula de hoje e vamos lá, roda a vinheta. Bom pessoal, então essa é a aula 4 do curso de ESP8266. Nós vamos falar sobre upload de código. O que temos para hoje são os seguintes tópicos. Nós vamos falar um pouco dos conversores USB serial, as diferenças aí de adaptadores e programadores USB, o modo de gravação, como é que faz a gravação do ESP8266 e os métodos de reset. Então vamos falar um pouco dos chips conversores, porque é importante dizer que o computador ele entende USB. A própria USB ela é uma serial também, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui não. Vamos entender que o USB é uma coisa que o computador entende, só que o chip, tanto o Arduino, né, o ATmega, que é o chip do Arduino, quanto o chip da Espressif, o ESP8266, ele só entende serial, ele só entende comunicação serial. Pelo menos para carregar o código, né? Existem outras formas de comunicação e tudo, mas a que se usa é a comunicação serial e a gente precisa de um conversor para converter o que o computador entende como USB em serial. Hoje em dia nós temos alguns chips que são, eu coloquei aí os dois mais utilizados, que são o CH340 e o CP2102. Eu coloquei esses dois porque eles são os que vêm aí na maioria das interfaces seriais, conversoras USB serial, dos próprios Node MCU e dos Wemos D1 Mini, tá? E os principais adaptadores de hoje em dia usam esses dois chips. Eu não vou falar aqui de instalação de driver e tudo, mas esses chips a gente pluga eles na USB e eles vão pedir uma instalação de driver e tudo mais. Se vocês acharem que vale a pena fazer uma aula sobre isso, deixem aí nos comentários que eu faço uma aula especial só sobre a instalação de drivers. Mas o importante é saber que eles fazem essa funcionalidade. Aqui nós temos nessa foto um adaptador USB serial e ele é interessante pelo seguinte: ele tem lá o chip, ó, tá vendo? Apontando aqui na seta vermelha, o chip que faz essa conversão que a gente acabou de ver. Esse daqui, no caso da foto, é o CH340. Então esses chips atuais são bem baratos e bem confiáveis. Nesse caso do que a gente está vendo aí na foto, é um conversor USB serial e ele é só isso, porque ele não tem método de reset. A gente vai ver, eu vou fazer uma experiência com vocês nesse vídeo mais para frente para mostrar para vocês como a gente sabe se o módulo é adaptador ou programador, ou seja, se ele faz o reset ou não. Mas esse aqui eu já adianto que não faz, então ele não tem modo de gravação também, porque ele não manipula a GPIO 0 para gravação. E ele é muito fácil de achar, né? Ele vende no Mercado Livre, assim, basta pesquisar por adaptador USB para o ESP8266 que vocês vão encontrar, dar de cara com esse cara aí. Já esse aqui da foto é um programador USB, porque ele sim, ele também converte o USB em serial, mas ele sim também faz o reset via RTS/DTR. A gente vai ver um pouco disso daqui a pouco. E então a gente chama de método de reset automático. Ele vai fazer o reset automaticamente, comandado pela IDE do Arduino. Na hora que a gente for subir, fazer o upload do programa, e ele comanda automaticamente e faz o upload.
Então ele tem esse modo de gravação automático. Ele é um pouco difícil de achar no Brasil, tá? Se vocês forem aí para uma Gearbest ou para uma AliExpress, vocês vão achar isso bem fácil, tá? Basta pesquisar por esse termo aí que eu coloquei para vocês aqui, ó, ESP Link V1.0, e vocês vão achar exatamente esse modelo. E eu acho ele fantástico porque além do conector aqui para fazer a conexão do ESP8266, ele tem um outro conector espelhado e ele deixa livre os outros pinos para a gente poder ligar numa protoboard, ligar em algum outro circuito, além de ter um botão reset que também a gente pode usar para resetar a qualquer momento o Arduino, o ESP que estiver conectado aqui. Bom, eu vou falar um pouco do modo de gravação. A gente tem que conectar um certo circuito no ESP8266 para gravar. O Arduino ele já vem com isso resolvido, mas no ESP8266 a gente precisa de uma forma ou de outra resolver isso. E a gente basicamente precisa fazer duas coisas. Uma delas é conectar o GPIO 0, a porta que a gente já estudou, GPIO 0 no ground, e isso vai colocar o chip em modo de upload, né, de receber a programação, e efetuar um reset. A hora que a gente pulsa o reset no ground, a gente tem um reinício do ESP8266 entrando em modo de programação. E aí a gente começa a enviar o código pela serial e esse código é transferido para a memória flash do ESP8266, que é esse chip que fica próximo dele aqui. Isso, lógico, é tudo feito de forma automática. A gente usa a IDE do Arduino, clicando no botão de enviar código, e ele faz isso automaticamente. Para isso, basta clicar neste botão aqui, que é o botão de upload. Ele está traduzido como carregar, mas esse é o botão que a gente clica para enviar a programação para a placa do ESP8266. Lógico, a gente precisa configurar tudo aquilo que a gente já viu, que é a placa. Então, no caso aqui eu estou com a Node MCU selecionada. Eu vou selecionar aqui a Generic ESP8266 Module. Como a gente já aprendeu, basta selecionar essa placa e a única diferença é a configuração de pinos daquele arquivo H que a gente viu em umas aulas anteriores aí. Mas selecionando a placa, selecionando a porta, eu não tenho nenhum conectado agora aqui, mas a gente já vai ver daqui a pouco essa experiência. Conectando a porta aqui, selecionando a porta aqui, eu posso clicar nesse botão e ele vai fazer todo esse processo automático. Só para a gente mostrar a pinagem do ESP01, eu tenho aqui o VCC, né, o reset external, que é esse pino do lado do VCC. O outro terminal aqui é o chip enable. O chip enable, a gente precisa colocar ele com uma referência de tensão voltada para o VCC, e ele ativa o chip. Se eu desconectar ele do VCC e conectar de novo, é o equivalente a fazer um reset também, tá? Isso é mais para conhecimento, não é usual isso. Mas enfim, o GPIO 1, que é o nosso TX da porta serial 0. O ground está nesse outro terminal aqui. O GPIO 2, que está do lado. O GPIO 0, que a gente usa para fazer a gravação, que a gente vai fazer aí a experiência. Então decorem esses que são os mais importantes. O ground fica aqui, o GPIO 0, o reset na frente e o VCC aqui. E o GPIO 3 é o RX que fica aqui. Vamos em frente, porque agora a gente vai entender a questão dos métodos de reset e a questão do porquê que eu vou falar bastante do ESP01 e dos outros, que é o Node MCU e o Emus D1 Mini, eu não vou falar tanto. Vamos entender isso. Bom, aqui eu tenho o primeiro método de reset, que é o manual. Por isso que aqui eu coloquei o conversor USB serial.
Esse conversor USB serial ele não é programador, ele é só para transferir serial para se comunicar entre o computador e o ESP8266. Para ele se transformar num gravador, a gente tem que fazer a conexão manual. Então basta ligar aqui nesses pinos, ó, lembra que eu falei para decorar? Ó, aqui nós temos o terminal do ground e o terminal do GPIO 0. Se a gente soldar aqui na parte de trás da placa uns fios e ligar num seletor, uma chave seletora, a gente pode chavear para que o GPIO 0 vá para ground, colocando ele em modo de programação. E aí basta pulsar o reset aqui, com um fio mesmo, pulsar o reset direto na placa e ele entra em modo de programação. Dessa forma, a gente consegue colocar o ESP8266 em modo de programação e fazer o upload. Então esse é o método de reset manual. O outro método de reset, ele foi um intermediário aí entre o manual e o que se usa atualmente. Ele é o método chamado CK. Se vocês vierem aqui no menu, ó, esse menu que está mostrando aqui, que é o Reset Method, ele fica aqui no Arduino, no menu Ferramentas e Reset Method. Aqui, ó. Ele é o método CK. Esse método foi feito para usar a linha de DTR. Para quem lembra aí dos modems antigos e tal, o DTR nas comunicações seriais síncronas e tudo, ele era muito usado. E nesse caso, a gente usa esse pino de controle da comunicação serial síncrona, que não se usa mais hoje em dia. Hoje em dia a serial se usa muito de forma assíncrona. Então esses pinos eles perderam a utilidade. E aí, já que eles estão lá, não estão fazendo nada, vamos utilizar para fazer o reset no ESP8266. Foi isso que alguém pensou e foi uma ideia genial, porque aí a gente pode fazer um reset automático na hora de gravar o ESP8266. Esse caso aqui, que é o método reset CK, ele usa o DTR tanto para o reset quanto para colocar o GPIO 0 em modo de programação. E aí o DTR vai ligado tanto no reset quanto no GPIO 0 para fazer essa função. E como a gente precisa pulsar o reset, a gente faz o que? Quem criou esse circuito colocou um capacitor para que ele carregue e descarregue, fazendo o efeito de pulsar o reset. Só que tem um problema esse circuito, porque o capacitor acaba gerando um ruído e elevando muito a tensão, podendo danificar o ESP8266. Então essa forma não se usa mais, é só para conhecer mesmo. A forma que se usa atualmente é o método de reset automático chamado Node MCU. Então, quando vocês estiverem usando o Node MCU, vocês vão colocar esse método Reset Method nessa opção de Node MCU. Porque aí ele usa os dois pinos que não se usa mais, que é o DTR e o RTS, e não é usado mais também. Então ele foi usado para essa finalidade, que é o que? Controlar o GPIO 0 enquanto o DTR controla o reset. E aí esse circuito aqui, tem até uma tabela verdade aqui de como é que funciona as etapas de acionamento, de colocar o ESP8266 nesse modo de programação. E ele faz isso de forma separada usando esses dois pinos aqui. Aí não precisa do capacitor, não tem o pico de tensão e aí o ESP8266 fica protegido. Essa é a forma mais atual de se gravar a programação no ESP8266. E essa é a forma que é utilizada, até o próprio nome diz, no Node MCU e também no EMUS D1 Mini. No ESP8266, a versão ESP01, a gente tem também a placa, aquela que eu mostrei para vocês dessa foto aqui. Ela tem esse upload automático, esse reset automático. Então a gente usa ela para fazer o upload para o ESP01 como se ele fosse um Node MCU.
Então vocês podem deixar, se vocês estiverem usando essa placa aqui, vocês podem deixar o reset method como node MCU, que vai funcionar de forma correta. Então é isso, vamos dar uma olhada agora vamos fazer umas experiências com as plaquinhas e eu vou mostrar para vocês como é que funcionam as plaquinhas referente a esse upload. Bom, então vamos ver um pouco de parte prática agora. Vamos ver o que eu tenho na mesa aqui. Eu estou hoje com os dois adaptadores que eu comentei com vocês, que é o adaptador que só faz a parte de comunicação serial e o adaptador que é o programador, que tem o reset e tem as funções especiais de programação. Estou aqui também com um ESP01 para a gente poder fazer a programação usando o programador, e eu estou também com um ESP07 aqui, que ele faz a programação. A gente vai fazer a programação do mesmo jeito que se faz com o ESP01. A única diferença é que o ESP07 ele tem um formato diferente de conector, então a gente tem que usar cabos jumpers para ligar no programador. E eu estou também aqui com o Emus D1 Mini, um Node MCU e um cabo USB. Então vamos lá, que a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o programa que eu uso de verificação do hardware do ESP8266. Então, como a gente tem vários tipos de hardware, eles vêm com características diferentes. E a gente tem um programa aqui que ele fica aqui em arquivos, exemplos, essa pasta chamada só ESP8266, e tem esse programa aqui, que é o Check Flash Config. O que ele vai fazer? Basicamente, ele vai conferir qual que é o flash, a memória flash que veio junto com o chip do ESP8266. No ESP01 a gente consegue ver bem isso, porque a gente tem ela aqui, o chip do ESP8266 aqui no centro, e do lado aqui esse chip aqui com 8 terminais, 4 para um lado, 4 para o outro, é o chip da memória flash. Esse chip da memória flash, cada versão, a gente já viu isso, vem de uma forma diferente. Ele pode ter um tamanho diferente dependendo da versão, do fabricante. Então a gente tem que verificar esse tamanho dessa memória. Para isso a gente usa esse programa aqui, que é o Check Flash Config. Então esse é o nosso primeiro programa que a gente vai fazer upload. De forma bem rápida, vamos ver o que ele faz aqui. Mas ele no setup aqui, depois a gente vai ver em detalhes programação e tudo, mas no setup aqui ele inicia serial na velocidade de 115.200 baud, e no loop ele fica rodando esse código aqui e fazendo um delay no final de 5 segundos. Então cada 5 segundos ele vai rodar esse código. E o que o código faz? Ele pega o flash chip real size, joga nessa variável real size. Ele pega o get flash chip size e joga na IDE size, e o flash chip mode e joga na IDE mode. E aí ele sai imprimindo esses valores e ele faz no final uma verificação se o IDE size e o real size são diferentes. O IDE size, eu não sei se eu já mostrei isso para vocês, eu acho que não, então vamos ver isso agora. Ele fica aqui, no menu ferramentas, ele fica aqui, flash size, 512K no SPIFs. Isso aqui significa o seguinte: a gente tem várias opções, 512K no SPIFs, 32K 512K com 32 de SPIFs, e assim vai. Esse primeiro valor é o tamanho da memória flash que está disponibilizada na placa que veio. Então a gente vai escolher um valor. Eu já sei mais ou menos quais são os valores, mas vamos dizer que eu escolha 1 mega. Então eu vou tentar gravar com 1 mega.
porque a primeira placa que a gente vai gravar vai ser o ESP01. Aí eu vou definir o segundo valor, que é o que está entre parênteses, eu vou definir qual o tamanho do sistema de arquivos que eu quero para dedicar para usar no ESP8266. O que é isso? O sistema de arquivos, esse SPIFs, ele é como se fosse um SD card, como se fosse uma memória interna, um HD interno dentro do chip da flash, que eu vou reservar para ser usado como espaço para eu gravar arquivos, de forma a não perder os dados quando desliga o aparelho. Aí eu tenho que tomar a decisão. Por exemplo, se eu subir aqui 1 MB com 512K de SPIFs, eu vou ter 512K de memória para gravar coisas, ou seja, como se fosse um SD card, e vai sobrar 512K para memória de programa. Então eu vou dedicar um tanto de memória para uma coisa e vai sobrar outro tanto de memória para o programa. Então, se eu tiver um programa maior que 512K, ele não vai caber nessa configuração. Eu preciso diminuir o SPIFs, por exemplo, para um SPIFs de 144K. Vou escolher esse aqui então. 1 MB, sendo que 144K eu vou dedicar para o sistema de arquivos e o resto vai ficar para o espaço para subir o meu programa. Então eu vou escolher esse aqui e vou subir esse programa no ESP01 e vamos ver o que acontece. Então agora vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui na mesa. Esse daqui, que é o conversor USB, que ele só faz comunicação USB, eu vou descartar ele, não vou usar ele, porque eu quero fazer gravação de programa, fazer upload de programa nas placas, e ele precisa fazer aquelas modificações que eu já mostrei para vocês. Então eu vou usar esse aqui, que ele faz essa função, já é pronto para isso, e ainda tem o botão de reset e tem aquele sistema de upload automático do Node MCU que eu expliquei para vocês. Então o que eu vou fazer? Simplesmente vou pegar o ESP01, que é o primeiro que eu vou gravar, ligar ele no conector e pronto, eu já estou pronto para gravar. Vou espetar na USB e ele já está pronto para gravar. Basta agora eu vir aqui em ferramentas, escolher a porta que ele se conectou. Eu venho no menu ferramentas em porta e eu tenho aqui com 20. Essa porta é a que eu acabei de ligar e vou usar para subir a programação. O reset method eu vou deixar como Node MCU, porque essa plaquinha ela tem esse circuito que eu expliquei para vocês de upload automático do Node MCU. Então podemos deixar a configuração do Node MCU. E basta agora clicar no botão de carregar, que é o que eu vou fazer agora, e ele vai começar o processo de compilar o programa e depois carregar. Bom, aqui ele trouxe também um básico da informação do upload, dizendo só a porcentagem, e quando foi completo ele fez uma verificação e ele resetou. Ele fez um hard reset via RTS pin, que a gente já aprendeu que ele usa o pino do RTS para fazer o reset. Aí feito isso, o nosso sistema já está rodando. Então se eu vier aqui e abrir a serial, como esse programa inicia serial na velocidade de 115.200, aqui o meu já está configurado. Ele cospe essa informação a cada 5 segundos. Aqui ele disse, Flash Chip Configuration OK. Porque eu sabia que essa placa ela tinha esse chip de flash de 1 MB. Então por isso que ele disse que estava OK a nossa configuração. Então vamos ver como a gente faz a mesma coisa no ESP12. Eu na verdade falei errado, eu estava falando até agora ESP07, mas ele é um ESP12. A gente já viu que a diferença é que o ESP07 ele tem um outro tipo de antena. Então esse daqui é um ESP12 e nós vamos fazer o upload nele agora. Ele já está conectado numa plaquinha que expõe os terminais dele em barras de pino. E vocês precisam verificar o seguinte: dependendo dessa plaquinha em que ele é conectado, vocês têm que ver se ele está usando o regulador
de 5 volts para 3,3 volts ou não. Nesse caso aqui, ele não está soldado o regulador. Então eu posso ligar ele no 3,3 volts que vai funcionar normalmente. Porque esse programador ele já tem um conversor interno nele e a saída que ele faz aqui já é 3,3 volts. Então se tiver o conversor aqui e aqui, aí ele vai ter pouca tensão para alimentar o ESP12 ou ESP07. Na verdade eu estou explicando esse é um ESP12, mas o ESP07 ele tem o mesmo tamanho e ele conecta nessas placas que expõem os pinos em barra de pinos, ou os terminais em barra de pinos, e funciona para os dois modelos, o ESP07 e o ESP12. Eu só tô com ele para mostrar porque eu já tenho um que já está com os fios conectados, ó. Porque aí o que vocês vão fazer é o seguinte: para esse caso, como não é compatível a barra de pinos com a ligação do programador, então a gente precisa usar esses jumpers. Esse aqui que eu desliguei é o do reset. A ligação aqui é bem direta. Eu já tenho um fio amarelo no reset, tenho um fio vermelho no VCC, que é isso que a gente vai precisar ligar desse lado. E desse lado a gente precisa ligar o RX, que é um fio marrom, o TX, que é esse fio laranja, o verde é o GPIO0 e o preto é o GND. Então eu vou fazer a ligação aqui. Deixa eu pegar minha cola. Tá, nós precisamos então, conforme o diagrama que a gente está vendo, ligar o ground no esquema do ESP01. O ground fica aqui embaixo, nessa entrada aqui. O GPIO0 fica 2 para lá. Deixa eu ver qual que é a cor do GPIO0. É o verde. Então o verde, depois do ground, pula 1 e liga no outro assim. Aí vem o RX. O RX, que cor que é? É o marrom. Então vem o marrom aqui do lado do verde, ficando assim. Aí o da frente é o VCC, que eu sei que é o vermelho. Em frente do marrom a gente vai ligar o VCC. Depois vem o reset. Deixa eu pegar esse outro aqui, ó, que esse outro tem aqui. Aí agora eu tenho o reset que é do lado do VCC. O reset é o fio amarelo do lado do VCC. E o laranja, que é o último, é o TX, que é esse último terminal aqui. Então pronto, com isso a gente tem a conexão do ESP12 no gravador USB e a gente basta ligar ele aqui na porta USB. O pino do Chip Enable, que é o CHPD, normalmente essas plaquinhas que a gente solda o ESP12 ou o ESP07, ela já tem o Chip Enable ligado no VCC. Então na teoria não precisa, elas têm aqui um circuito aqui de alguns resistores que fazem isso. Se não tiver, aí vocês vão precisar ligar um fio daqui lá, igual a gente acabou de fazer com todos os outros fios. Vamos ver. Aqui eu vou até segurar aqui para a gente poder ver ele carregando, o LED piscando aqui. Vamos lá, vou subir então. Vou apertar o botão de reset aqui para fazer um reset. Isso, o LED piscou e vamos subir. Pronto, ele fez o upload e fez o reset. Então a gente pode vir aqui na serial. Deixa eu abrir o monitor de serial nesse botão aqui. E a gente vai ver aquele output das informações. Bom, o que eu queria mostrar para vocês acabou não dando certo, porque eu sabia que esse modelo aqui ele tinha a memória flash de 4 MB. E eu subi de propósito aquele sem mudar a configuração que a gente subiu no ESP01 com 1 MB. A gente pode ver aqui no menu de ferramentas que ele está com o flash size de 1 MB. Mas ele está dizendo aqui que o real size é 4 MB, o que é realmente 4 MB, era o que eu esperava. Mas ele está dizendo que o IDE size também é de 4 MB. Então ele não respeitou a configuração que eu fiz aqui por algum motivo. Essa configuração aqui ele não respeitou. Eu carreguei de novo, mas ainda assim ele não está respeitando a escolha. Parece que ele está fazendo isso de uma forma automática. Pode ser que tenha mudado alguma coisa. E então aí eu acho que eu vou rever isso daí e volto com mais informações para vocês. Se vocês souberem de alguma coisa sobre isso, coloquem aí nos comentários. Vamos discutindo sobre essa configuração da memória flash. Mas como não é o foco dessa aula, depois a gente volta nesse assunto.
Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, está resolvido. Então nós já vimos como programar. Deixa eu fechar a USB, a serial. Então nós já vimos como programar o ESP01 e o ESP07/ESP12, ou seja, qualquer um desses modelos a gente já está apto a programar. Aí você pode me perguntar assim: ah, Renato, mas como é que eu sei se esse adaptador aqui, ele é só serial ou se ele é programador? Aí é isso que eu queria mostrar para vocês, que eu comentei na aula, porque a gente precisa saber se ele é programador. Para saber isso, eu vou pegar dois jumpers aqui, vou ligar no ground, que é esse pino aqui, que espelhado ele tem aqui também, ó. Então vou ligar aqui no ground e vou ligar no reset, é o do lado do VCC. Então eu vou ligar esse fio vermelho aqui no reset, na verdade o contrário, eu vou ligar o fio vermelho no VCC e o fio marrom no reset, porque aí ficou um do lado do outro aqui, ó. Porque aí eu vou ligar ele na USB e vou usar um multímetro para medir a tensão entre os dois. A diferença de potencial entre os dois, eu vou colocar aqui na escala dos 20 volts DC o multímetro e vou ligar o terminal preto do multímetro no fio marrom e o terminal vermelho do multímetro no fio vermelho. Ele vai estar me dando aqui, ó, poucos volts, ó, menos 30 e tantos volts, porque ele está com o reset conectado no VCC. A hora que eu subir a programação, ó, vou vir aqui e vou simular um upload de programação. Vou clicar aqui no carregar. A hora que eu clicar no carregar, ele vai fazer a compilação. E eu estou enganando ele aqui, mas ele não sabe que não tem um ESP ligado ainda. Ele vai fazer a compilação e vai tentar subir, ó. Agora eu vou conectar os fios aqui. Aí vocês vão ver que ele vai dar uns saltos aqui a hora que ele começar a carregar, porque ele vai tentar disparar o reset. Olha lá, 3 volts, voltou para 0. Foi para 3 volts de novo, voltou para 0. Ele está tentando resetar o ESP8266 esperando que ele responda. Então quando ele faz isso, quer dizer que a gente tem o reset automático na plaquinha programadora. E ele vai fazer isso algumas vezes até ele desistir. Ele vai perceber: não, estão me enganando, né? Não tem ESP nenhum aí, não estou conseguindo comunicar. E então aí ele vai desistir. Aí ele dá esse erro, ó, que a porta selecionada não existe e tal. Então porque eu estava enganando ele aqui. Mas é só para a gente poder saber. Quando ele faz isso, quer dizer que a plaquinha tem o reset automático e funciona. Se eu fizer a mesma coisa nessa plaquinha aqui, ele não vai disparar o reset, tá bom? Então é isso. Os outros aqui é o Node MCU e o Emus D1 Mini. Esses não tem nem muito o que eu falar. Basta pegar um cabo USB desses igual de celular aí, micro USB, conectar o cabo no computador e conectar o cabo neles aqui, ó, no Emus D1, conecta o cabo, pronto. Ele já aqui, deixa eu mostrar desse lado aqui, porque é onde está o... Aqui, a hora que eu clicar em carregar, ele vai fazer isso automaticamente. E lembrem-se que assim, eu tô com a placa selecionada Generic ESP8266, igual está indicando aqui. Ele vai funcionar. Só que é aquilo que a gente já explicou, que eu já expliquei na outra aula. Ele não vai ter as configurações lá da board dele certinha. Mas ele é um ESP genérico também, então ele vai funcionar. Agora na verdade ele trocou a porta, né? Ó, eu preciso vir em ferramentas e trocar a porta, que não é mais aquela porta 20. A porta está dizendo que a porta 20 não está disponível. Então eu tenho que vir aqui, ó, ele virou a porta 21. Então seleciona a porta. Isso é um erro muito comum, acontece bastante. Então vocês se atentem a isso quando acontece algum erro de upload. Pronto, ele conectou, está subindo a programação, está lá piscando o LED que ele está subindo a programação. Aqui na ideia do Arduino ele está indicando que está em 50%, 66%. Então não tem segredo, né? O Emus D1 Mini e o Node MCU, olha lá, subiu, resetou, já está funcionando. Ele já tem a interface integrada
de programador dentro dele aqui. Esse circuito todo aqui, ó, é a interface integrada de programador dele e que resolve tudo isso pra gente. Então esse não tem segredo. A mesma coisa o Node MCU. Vou fazer aqui só para questão de que eu fiz todos os outros, para não ser injusto com o Node MCU, vou fazer com ele aqui também, ó. Só conectei na USB. Lógico, tem uma questão de instalação de drivers, ó. Como vocês podem perceber, os dois usam o chip que eu mencionei no começo dessa aula, que é o CH340. Então, no meu computador aqui já está instalado o driver. Esse driver não é difícil de instalar. Se vocês quiserem que eu faça uma aula sobre instalação de drivers, também deixem nos comentários aí. E então esses dois usam o chip, que é esse chip aqui, ó. É esse chip, tá? Vocês podem ver que é igual a esse aqui, ó, que é o CH340. E vocês podem ver que, ó, esse adaptador aqui, que não é programador, ele também usa esse CH340. Já esse usa o outro, que é o CP2102, ó, que é esse aqui. Ele é bem pequenininho, ó. Ele fica bem aqui, é esse aqui, ó. Tá? É mais para conhecimento. E vocês precisam saber identificar o chip para poder fazer a instalação do driver. E feita a instalação do driver, depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês os links de instalação, alguns tutoriais de instalação de driver. Aqui basta fazer o upload. O Node MCU, ele ainda tem os botões aqui de flash, esse botão flash e esse botão reset, ó. Ele ainda tem, por questão de retrocompatibilidade. Então, se eu quiser forçar ele a entrar em modo de programação sem fazer o reset com modo de programação automático, eu pressiono o flash e o reset, dou um pulso no reset e ele entra em modo de programação. É uma questão aí de retrocompatibilidade, porque o Emus D1 Mini nem tem mais isso. A única coisa que ele tem é um botão de reset aqui do lado, ó, esse botãozinho aqui do lado é um botão de reset. E só isso também. Porque a tendência agora é que não precise mais, que ele entre em modo automático de programação. Então é isso, subiu a programação aqui só para comprovar que está funcionando. Vou até fazer um reset aí para a gente ver ele resetando na serial e pronto. Então tá tudo funcionando e era isso que eu queria mostrar para vocês. Valeu pessoal, até a próxima aula.